Dormência, queimação ou dor nos pés podem ser sinais de algo muito mais sério do que você imagina. E o mais preocupante é que, para muitas pessoas com diabetes tipo 2, esses sintomas acabam sendo normalizados com o tempo. A pessoa sente um formigamento estranho ao deitar, uma sensação de choque leve ao caminhar descalça, uma perda sutil de sensibilidade que parece inofensiva. Aos poucos, isso vira parte da rotina. O problema é que, quando o corpo começa a avisar dessa forma, o processo de dano aos nervos já está acontecendo há anos. A neuropatia diabética não surge de repente. Ela se constrói em silêncio, enquanto o metabolismo segue desregulado. O medo aparece quando a dor deixa de ser discreta e passa a atrapalhar o sono, o equilíbrio e até atividades simples do dia a dia. Alguns pacientes descrevem como se estivessem pisando em agulhas. Outros falam em queimação constante, outros simplesmente deixam de sentir os pés. Essa perda de sensibilidade não é apenas desconfortável, ela é perigosa. Pequenos ferimentos passam despercebidos, infecções se instalam com facilidade e o risco de complicações graves aumenta. Tudo isso ligado a um mesmo ponto de origem: o efeito prolongado da glicose elevada sobre o sistema nervoso. É importante entender que a neuropatia diabética não é apenas uma consequência natural do diabetes, como muitos acreditam. Ela está diretamente relacionada ao grau de controle metabólico ao longo do tempo. Resistência à insulina, inflamação crônica, alterações na microcirculação e dificuldade de oxigenação dos nervos criam um ambiente extremamente agressivo para as fibras nervosas. Mesmo pessoas que usam medicamentos regularmente podem desenvolver neuropatia se o controle glicêmico não for profundo e sustentado. Por isso, tratar apenas o sintoma da dor, sem olhar para o metabolismo como um todo, costuma ser insuficiente. É nesse ponto que a conversa começa a ficar desconfortável, mas necessária. Porque muitos tratamentos tradicionais focam em apagar o alarme, diminuindo a dor, mas não conseguem interromper o incêndio metabólico que está por trás do dano nervoso. E quando isso acontece, a progressão da neuropatia continua, mesmo que a dor momentaneamente melhore. Essa frustração é comum em quem convive com diabetes tipo 2 há anos e sente que está sempre correndo atrás do problema, nunca realmente no controle. Quando falamos em cirurgia metabólica dentro desse contexto, não estamos falando de um atalho ou de uma promessa fácil. Estamos falando de uma tentativa de agir mais perto da raiz do problema. Ao modificar profundamente o metabolismo, melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir o estado inflamatório sistêmico, cria-se um ambiente menos hostil para os nervos. Isso não significa regenerar nervos danificados automaticamente, mas pode significar interromper ou desacelerar um processo que, sem essa intervenção, continuaria avançando. Essa abordagem muda a lógica do tratamento. Ela desloca o foco exclusivo da dor para o controle metabólico real. E isso faz toda a diferença quando o objetivo é preservar função, autonomia e qualidade de vida. Entender isso é essencial para não criar falsas expectativas, mas também para understanding que existem caminhos além do controle paliativo dos sintomas. Agora eu quero te ouvir. Se você já sentiu dormência, formigamento ou queimação, comenta "já senti isso". Se você convive com diabetes tipo 2 e esse tema te preocupa, escreve "isso me preocupa". E se você nunca tinha ligado esses sintomas à neuropatia diabética, comenta "não sabia disso". A partir do que vocês comentarem aqui, a gente aprofunda ainda mais essa conversa. Para entender de verdade o que é a neuropatia diabética, é preciso primeiro mudar a forma como enxergamos o diabetes tipo 2. Ele não é apenas uma doença do açúcar no sangue. Ele é uma condição metabólica sistêmica que afeta vasos, nervos, órgãos e tecidos ao longo do tempo. A neuropatia diabética surge exatamente desse processo contínuo de agressão metabólica. Quando a glicemia permanece elevada por anos, mesmo que de forma intermitente, os nervos começam a sofrer danos progressivos. Esses danos não acontecem de uma vez, nem provocam sintomas imediatos intensos. Pelo contrário, a neuropatia se instala de maneira lenta, silenciosa e muitas vezes ignorada. Os nervos dependem de uma boa circulação sanguínea e de um ambiente metabólico equilibrado
para funcionar corretamente. No diabetes tipo 2, o excesso de glicose no sangue altera essa dinâmica. A lesão dos pequenos vasos que nutrem os nervos, aumento do estresse oxidativo e inflamação crônica. Com o tempo, as fibras nervosas perdem sua capacidade de transmitir sinais de forma adequada. É por isso que os primeiros sintomas costumam ser sutis. Uma dormência leve, um formigamento ocasional, uma sensação estranha nos pés ao final do dia. Muitos pacientes descrevem isso como algo normal, atribuindo ao cansaço ou à idade. À medida que o processo avança, os sintomas se tornam mais evidentes. Surgem dores em queimação, choques, pontadas, perda de sensibilidade ao toque ou à temperatura. Em alguns casos, o paciente deixa de perceber pequenos ferimentos, bolhas ou machucados nos pés, o que aumenta o risco de infecções. Esse é um ponto crítico, porque a perda de sensibilidade associada à má cicatrização pode levar a complicações graves. E tudo isso acontece porque a lesão nervosa já está estabelecida. A neuropatia diabética, na maioria das vezes, não começa quando a dor aparece. Ela começa muito antes, em silêncio. Outro aspecto importante é que a neuropatia diabética não afeta apenas pés e pernas. Embora essa seja a forma mais conhecida, chamada de neuropatia periférica, o diabetes pode comprometer nervos das mãos, do sistema digestivo, do coração e até da bexiga. Isso significa que sintomas como alterações intestinais, sensação de estômago cheio, tontura ao levantar ou alterações urinárias também podem estar relacionados à neuropatia. Mais uma vez, são sinais que muitas pessoas não associam diretamente ao diabetes tipo 2. A ligação entre neuropatia diabética e diabetes tipo 2 é direta e contínua. Quanto mais tempo de doença, quanto pior o controle glicêmico e quanto maior a resistência à insulina, maior o risco de lesão nervosa. Mesmo pacientes que usam medicamentos regularmente podem desenvolver neuropatia se o controle metabólico não for realmente eficaz. Por isso, entender o que é a neuropatia diabética não é apenas reconhecer sintomas, mas compreender o processo que leva até eles. Essa compreensão muda completamente a forma como encaramos o tratamento. Não se trata apenas de aliviar a dor, mas de entender por que o nervo está sendo lesionado. E é exatamente essa mudança de perspectiva que abre espaço para discutir estratégias que atuem mais profundamente no metabolismo. Mas antes de avançarmos para isso, eu quero saber de você. Comenta, já senti isso. Se você ou alguém próximo convive com esses sintomas, escreve formigamento constante se isso faz parte da sua realidade ou quero entender melhor, se tudo isso é novo para você. A partir dessas respostas, seguimos aprofundando, porque entender a neuropatia diabética é o primeiro passo para pensar em como interromper sua progressão. Quando falamos sobre por que a neuropatia acontece no diabetes, precisamos ir além da ideia simplista de açúcar alto no sangue. A glicemia cronicamente elevada é o ponto de partida, mas o processo é muito mais complexo e silencioso do que a maioria das pessoas imagina. O excesso constante de glicose circulando no sangue provoca alterações químicas e inflamatórias que afetam diretamente os nervos ao longo do tempo. Não é algo que surge de uma semana para outra. É um desgaste progressivo, cumulativo, que vai se instalando enquanto a pessoa segue sua rotina, muitas vezes acreditando que está com o diabetes sob controle. Um dos fatores centrais nesse processo é a resistência à insulina. Quando o organismo não responde adequadamente à insulina, a glicose permanece elevada por mais tempo na corrente sanguínea. Esse ambiente metabólico desfavorável gera inflamação crônica de baixo grau, um estado inflamatório constante que agride vasos sanguíneos e tecidos sensíveis. Os nervos periféricos são especialmente vulneráveis a esse cenário, porque dependem de uma circulação adequada e de um equilíbrio metabólico muito fino para funcionar corretamente. Com o passar dos anos, essa inflamação contínua compromete a microcirculação, ou seja, os pequenos vasos responsáveis por levar oxigênio e nutrientes até os nervos. A má oxigenação dos nervos é um ponto-chave na neuropatia diabética. Sem oxigênio suficiente, as fibras nervosas começam a falhar na transmissão dos sinais.
É nesse momento que surgem sintomas como formigamento, dormência, choques, queimação e perda de sensibilidade, especialmente em pés e pernas. Não é apenas dor, é um sinal de que o nervo já não está recebendo o suporte necessário para se manter saudável. Outro aspecto importante é que a glicose elevada também interfere diretamente no metabolismo das próprias células nervosas. Ela altera a forma como essas células produzem energia, favorece o acúmulo de substâncias tóxicas e prejudica os mecanismos de reparo. O resultado disso é um nervo mais frágil, mais suscetível a lesões e com menor capacidade de recuperação. Por isso, mesmo quando a pessoa começa a tratar o diabetes de forma mais rigorosa, parte do dano já pode estar instalado. A progressão ao longo dos anos é o que torna a neuropatia diabética tão perigosa. No início, os sintomas são leves e facilmente ignorados. Depois passam a interferir no sono, na mobilidade e na qualidade de vida. Em estágios mais avançados, a perda de sensibilidade aumenta o risco de feridas nos pés, infecções e complicações graves. Tudo isso acontece porque o diabetes não controlado cria um ambiente metabólico hostil aos nervos por tempo prolongado. Entender esse mecanismo é fundamental para compreender por que apenas tratar a dor não resolve o problema. A dor é consequência, não causa. Enquanto a glicemia segue elevada, a resistência à insulina persiste e a inflamação continua ativa, o processo de lesão nervosa segue avançando, mesmo que os sintomas sejam temporariamente mascarados. É exatamente essa lógica que nos leva a discutir estratégias que atuem de forma mais profunda no metabolismo, e não apenas nos sinais externos da neuropatia. Se essa explicação fez sentido para você, comenta "Agora entendi". Se você convive com diabetes e já percebeu formigamento ou dormência, escreve "Isso acontece comigo". E se quer que eu explique como interromper ou desacelerar esse processo metabólico, comenta "Quero a próxima parte". Porque é a partir daqui que a conversa começa a ficar ainda mais importante. Quando falamos em neuropatia diabética, é impossível não abordar as limitações do tratamento convencional. E aqui é preciso ser muito honesto. Na maioria das vezes, o foco principal acaba sendo o alívio da dor, e não necessariamente a interrupção do processo que está causando o dano aos nervos. Medicamentos para dor neuropática podem reduzir a sensação de queimação, diminuir os choques elétricos e melhorar o sono de quem sofre com sintomas intensos. Isso é importante, claro. A dor crônica compromete qualidade de vida, humor, mobilidade e até a capacidade de trabalhar. Mas aliviar a dor não significa tratar a raiz metabólica do problema. A neuropatia diabética é consequência de anos de exposição a um ambiente de hiperglicemia crônica, resistência à insulina e inflamação sistêmica. Quando o nervo já está lesionado, os medicamentos tradicionais atuam modulando a transmissão da dor no sistema nervoso, mas não regeneram fibras nervosas danificadas, nem modificam profundamente o metabolismo. Em muitos casos, o paciente sente algum alívio sintomático, porém o processo de degeneração pode continuar silenciosamente. Isso cria uma falsa sensação de controle. Outro ponto importante é que o controle glicêmico, embora essencial, nem sempre é suficiente para interromper a progressão da neuropatia diabética. Existem pacientes que utilizam múltiplos medicamentos, seguem orientações dietéticas, monitoram a glicemia regularmente e, ainda assim, apresentam evolução dos sintomas ao longo do tempo. Isso acontece porque o diabetes tipo 2 envolve mais do que números isolados no exame. Ele altera a microcirculação, reduz a oxigenação dos nervos, aumenta o estresse oxidativo e mantém um estado inflamatório persistente que agride as fibras nervosas continuamente. A dificuldade de interromper a progressão da neuropatia está justamente nesse contexto metabólico mais amplo. Não é apenas uma questão de baixar a glicose em um momento específico do dia, mas de estabilizar o ambiente interno de forma consistente e duradoura. Quando a resistência à insulina permanece elevada, quando há picos glicêmicos frequentes e quando o metabolismo continua desorganizado, o nervo permanece exposto a agressões constantes. E isso explica por que, mesmo com tratamento convencional adequado, alguns pacientes continuam relatando piora da sensibilidade ou intensificação da dor neuropática.
Além disso, os próprios medicamentos utilizados para a dor neuropática podem ter efeitos colaterais relevantes, como sonolência, tontura e impacto na concentração. Isso limita ajustes de dose e pode comprometer a adesão ao tratamento. O paciente passa a viver em um ciclo de controle parcial dos sintomas, sem a sensação de estar realmente mudando o curso da doença. Essa realidade gera frustração e insegurança, principalmente quando os sintomas interferem na autonomia e na capacidade de realizar atividades simples do dia a dia. Por isso, discutir as limitações do tratamento convencional não significa desvalorizar sua importância, mas reconhecer que ele nem sempre consegue atuar na raiz metabólica da neuropatia diabética. E é exatamente nessa lacuna que surge a necessidade de explorar estratégias que possam modificar o ambiente metabólico de forma mais profunda. Entender essa diferença é essencial para que expectativas sejam realistas e decisões sejam conscientes. Se você já ouviu alguém dizer que a neuropatia não tem solução, ou que é só aprender a conviver com a dor, comenta aqui, não é só dor. Se você ou alguém próximo já usa medicamento para dor neuropática, escreve "Eu sei como é". E se você quer que eu explique mais sobre por que o controle glicêmico às vezes não é suficiente para impedir a progressão da neuropatia diabética, comenta "Quero entender a causa". A partir dessas respostas, seguimos aprofundando porque ainda precisamos falar sobre o que realmente pode mudar esse cenário metabólico. É exatamente nesse ponto que a cirurgia metabólica começa a entrar na conversa de forma mais clara e responsável. Até aqui falamos de sintomas, de dano nervoso e das limitações do tratamento convencional, que muitas vezes acaba focado apenas em aliviar a dor da neuropatia diabética, sem conseguir interferir de maneira profunda na causa do problema. A cirurgia metabólica surge com uma proposta diferente. Não tratar o sintoma isolado, mas atuar diretamente no metabolismo, no ambiente interno que sustenta a progressão do diabetes tipo 2 e, consequentemente, da neuropatia. Quando falamos em cirurgia metabólica, não estamos falando de uma intervenção pensada apenas para reduzir peso corporal. Estamos falando de uma estratégia médica que provoca mudanças hormonais importantes, principalmente no intestino, que hoje é reconhecido como um dos grandes reguladores do metabolismo. Após a cirurgia, ocorre uma reorganização na liberação de hormônios relacionados ao controle da glicose, à saciedade e à ação da insulina. Isso pode levar a uma melhora significativa do controle glicêmico, muitas vezes em um período relativamente curto, algo que dificilmente é alcançado apenas com medicamentos em alguns perfis de pacientes. Essa melhora do controle glicêmico é um ponto central quando falamos de neuropatia diabética. O excesso crônico de glicose no sangue é um dos principais responsáveis pela lesão progressiva dos nervos. Quanto mais tempo esse descontrole persiste, maior tende a ser o dano. Ao reduzir de forma mais eficaz a glicemia, a cirurgia metabólica pode diminuir a agressão contínua aos nervos, criando um cenário metabólico menos hostil. Isso não significa reparar nervos já destruídos, mas pode significar frear a progressão da lesão e, em alguns casos, reduzir a intensidade dos sintomas. Outro aspecto fundamental é a redução da resistência à insulina. No diabetes tipo 2, o organismo até produz insulina, mas os tecidos não respondem adequadamente a ela. Esse estado de resistência contribui para a hiperglicemia, para o desequilíbrio energético e para a inflamação sistêmica. A cirurgia metabólica atua justamente nesse eixo, melhorando a sensibilidade à insulina e permitindo que o corpo utilize a glicose de forma mais eficiente. Esse ajuste metabólico tem impacto direto na saúde dos nervos, que dependem de um ambiente bioquímico estável para funcionar corretamente. Além disso, a diminuição da inflamação sistêmica é um fator muitas vezes ignorado, mas extremamente relevante. A neuropatia diabética não é causada apenas pelo açúcar alto, mas também por um estado inflamatório crônico que compromete a microcirculação e a oxigenação dos nervos. Ao melhorar o metabolismo como um todo, a cirurgia metabólica pode contribuir para a redução desse processo inflamatório, o que ajuda a proteger as fibras nervosas remanescentes. É importante reforçar que essa abordagem não substitui o acompanhamento neurológico, não elimina a necessidade de controle clínico e não é indicada para todos.
ela se encaixa dentro de um contexto muito específico para pacientes selecionados com diabetes tipo 2 de difícil controle e sinais de complicações metabólicas progressivas. O foco não é prometer cura, mas oferecer uma estratégia que atue além do alívio sintomático, olhando para a raiz metabólica do problema. Se tudo isso começou a fazer sentido para você, comenta aqui: tratar a causa. Se você entendeu a diferença entre aliviar sintomas e cuidar do metabolismo. Se você convive com neuropatia diabética ou conhece alguém nessa situação, escreve: isso explica muita coisa. E se ainda ficou alguma dúvida sobre como a cirurgia metabólica entra nesse processo, comenta: quero entender melhor. Porque a partir disso a gente continua aprofundando nos próximos pontos. Quando falamos em como a cirurgia metabólica pode ajudar na neuropatia diabética, é essencial manter os pés no chão e entender o que realmente está em jogo do ponto de vista fisiológico. A cirurgia não atua diretamente no nervo lesionado, não repara fios e não apaga danos estruturais já estabelecidos. O que ela faz é agir de forma profunda no ambiente metabólico que causou essa lesão ao longo dos anos. E essa diferença muda tudo. A neuropatia diabética é consequência de uma agressão contínua, glicemia elevada de forma crônica, resistência à insulina, inflamação sistêmica, estresse oxidativo e prejuízo da microcirculação. Enquanto esse cenário persiste, o nervo continua sendo agredido. A cirurgia metabólica entra exatamente nesse ponto. Ao melhorar de maneira mais intensa e sustentada o controle glicêmico, ela reduz a toxicidade da glicose sobre os nervos. Menos glicose circulante significa menos dano químico às fibras nervosas. Além disso, a melhora da sensibilidade à insulina diminui o estado inflamatório crônico que acompanha o diabetes tipo 2. Esse ambiente inflamatório é um dos grandes vilões da neuropatia, porque compromete a nutrição do nervo e piora a condução dos impulsos nervosos. Quando esse processo é atenuado, o nervo deixa de sofrer agressões constantes. Outro ponto importante é a melhora da microcirculação. Nervos dependem de oxigênio e nutrientes para manter sua função. No diabetes mal controlado, pequenos vasos sanguíneos são danificados, reduzindo o aporte adequado aos tecidos nervosos. Com a reorganização metabólica promovida pela cirurgia, esse fluxo tende a melhorar, criando condições mais favoráveis para que o nervo funcione melhor ou, ao menos, deixe de piorar. Isso ajuda a explicar por que alguns pacientes relatam redução de sintomas, como queimação, formigamento ou dor após a estabilização metabólica. É aqui que entra um conceito-chave: estabilização. Em muitos casos, o maior benefício da cirurgia metabólica na neuropatia diabética não é a reversão completa dos sintomas, mas a desaceleração da progressão da doença. Interromper o avanço já é por si só um ganho enorme. Evitar que a perda de sensibilidade aumente, reduzir o risco de feridas nos pés, diminuir a intensidade da dor neuropática e preservar a mobilidade fazem uma diferença real na qualidade de vida. Em pacientes selecionados, especialmente aqueles com neuropatia em fases iniciais, pode haver melhora parcial dos sintomas, mas isso não pode ser tratado como regra. Por isso, é fundamental reforçar: estamos falando de controle e desaceleração, não de cura do nervo. Quanto mais precoce for a intervenção metabólica, maiores são as chances de benefício. Em neuropatias muito avançadas, com dano estrutural extenso, a cirurgia dificilmente reverte o quadro, mas ainda pode ajudar a impedir uma piora mais rápida. Tudo depende do tempo de doença, do grau de lesão nervosa e da resposta individual do organismo. Essa compreensão evita frustrações e cria expectativas realistas. A cirurgia metabólica não substitui o acompanhamento neurológico, não elimina a necessidade de cuidado com os pés e não dispensa o controle clínico contínuo. Ela atua como parte de uma estratégia mais ampla, focada em atacar a raiz metabólica do problema. Informação clara é o que transforma medo em entendimento e entendimento em decisão consciente. Agora eu quero te ouvir. Se essa explicação fez sentido, comenta: controle metabólico importa. Se você ou alguém próximo convive com dor, formigamento ou dormência, escreve neuropatia é real. E se você quer que eu aprofunde ainda mais quem pode se beneficiar dessa abordagem,
E quais são os limites? Comenta. Quero entender melhor. A partir dessas respostas, seguimos avançando na próxima parte. Quando reunimos todas essas informações, a reflexão que surge é inevitável e precisa ser feita com maturidade. A cirurgia metabólica não trata diretamente o nervo lesionado, mas pode ajudar a interromper o processo metabólico que causa o dano. Essa diferença é fundamental. A neuropatia diabética não aparece por acaso. Ela é consequência de anos de hiperglicemia, resistência à insulina, inflamação crônica e alterações na microcirculação. Os nervos sofrem porque o ambiente interno está desorganizado. Se esse ambiente melhora de forma consistente, a agressão tende a diminuir. É exatamente nesse ponto que a cirurgia metabólica entra como possibilidade terapêutica em casos selecionados. Ao promover uma reorganização hormonal significativa, especialmente no eixo intestino-pâncreas, ela melhora a sensibilidade à insulina e contribui para um controle glicêmico mais estável. A redução da glicose circulante e da inflamação sistêmica cria um cenário menos tóxico para as fibras nervosas. Isso não significa regeneração automática dos nervos danificados, mas pode representar estabilização da neuropatia diabética e, em alguns casos, redução de sintomas como dor em queimação, formigamento e dormência. É importante entender que o tempo de doença faz diferença. Quanto mais precoce for a intervenção sobre o metabolismo, maior a chance de desacelerar a progressão do dano nervoso. Em estágios avançados, quando há perda estrutural significativa das fibras nervosas, a reversão completa se torna improvável. Por isso, informação e diagnóstico precoce são tão importantes quanto qualquer estratégia terapêutica. O foco precisa ser prevenção de complicações e proteção da função neurológica antes que o comprometimento se torne irreversível. Outro ponto que merece destaque é que a cirurgia metabólica não elimina a necessidade de acompanhamento contínuo. O paciente continua precisando monitorar glicemia, manter a alimentação equilibrada, cuidar dos pés e realizar avaliações neurológicas periódicas. A cirurgia não substitui o cuidado. Ela potencializa o controle metabólico quando bem indicada. Esse entendimento evita frustrações e expectativas irreais. Muitas pessoas convivem com neuropatia diabética acreditando que a única opção é controlar a dor com medicamentos. Embora o alívio sintomático seja importante, ele não atua na raiz metabólica do problema. Quando discutimos cirurgia metabólica dentro desse contexto, estamos ampliando o olhar para além do sintoma, buscando interferir no processo que alimenta o dano. Isso exige critério, avaliação individual e diálogo com um especialista em cirurgia metabólica e endocrinologia. A decisão nunca deve ser impulsiva. Ela precisa ser construída com base em exames, histórico clínico, estágio da neuropatia e perfil metabólico. O objetivo não é vender esperança vazia, mas oferecer conhecimento responsável. Saúde metabólica é um processo contínuo, e cada escolha precisa estar alinhada com a realidade clínica de cada paciente. Se esse conteúdo fez você refletir sobre a relação entre diabetes tipo 2, neuropatia diabética e cirurgia metabólica, comenta "Neuropatia é sério". Se você já sentiu dormência ou queimação e nunca relacionou ao diabetes, escreve "Preciso investigar". E se quer que eu aprofunde mais sobre critérios e limites da cirurgia nesses casos, comenta "Quero entender mais". A partir dessas respostas, seguimos aprofundando essa conversa de forma clara e consciente. Se você ficou até o final deste vídeo, é porque realmente se importa em entender o diabetes tipo 2, a neuropatia diabética e as decisões conscientes em saúde metabólica. Então agora eu te faço um convite direto. Se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos claros, responsáveis e baseados em ciência sobre cirurgia metabólica, prevenção de complicações e qualidade de vida. Deixe um comentário aqui embaixo para eu saber que você chegou até o fim. Escreve "Cheguei até o final", "Neuropatia é sério" ou "Informação consciente". Esses comentários ajudam o canal a crescer e mostram que esse tipo de conteúdo está chegando a quem realmente precisa. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esses sintomas de outra forma, deixa o like agora. Isso faz toda a diferença para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação responsável.
E não encerra por aqui. Assiste ao vídeo que está aparecendo na tela, porque ele complementa exatamente o que você acabou de aprender e aprofunda ainda mais o entendimento sobre saúde metabólica e prevenção das complicações do diabetes.